Glória a Deus, amados. Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Bem, nós convidamos os amados irmãos nesta hora a abrirem a palavra do Senhor na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do verso 23. Estamos numa EBD, né? A nossa escola está estudando a carta aos Gálatas. Amém? 5:23, nós vamos ler também alguns versículos do capítulo de número 6, tá? Leu 5:23. Todos acharam? Gálatas 5:23, diz assim a palavra do Senhor. Vai depender da sua versão, existe mais algumas palavrinhas do fruto do Espírito, tá? Estou lendo na Almeida Revista e Corrigida. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, colocamos diante do Senhor nosso Deus este período de escola bíblica dominical. Ó Deus, que possamos avançar, ó Deus, nos estudos, nos versículos, ó Deus, e pedimos a assistência do Teu Santo Espírito, que o Senhor tenha plena liberdade neste lugar, ó Deus, porque o Senhor está presente, que o Teu Espírito fale a cada coração, porque cada coração, ó Deus, é um solo, ó Deus, fértil para a Tua palavra ser semeada. Ó Deus, a Tua palavra, ela penetra o profundo, o oculto do coração, até a divisão da alma e do espírito, como diz a Tua palavra. Deus, apta para discernir todas as coisas. Abençoa todos nós, ó Deus, tanto os presentes neste local, quanto aqueles que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, extensivo às suas famílias, ó Deus. Oramos assim em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Amém. Nós lemos, amados, até o 6:10, tá? Mas não sabemos se iremos conseguir comentar até o 6:10. Bom, a gente talvez fique até o 6:5, tá? Porque há uma mudança de assunto depois do 6:5, do 6:6 ao 6:10, há uma certa mudança. Então, os irmãos que têm acompanhado,
nós concluímos fruto do Espírito no último estudo, correto? Estudamos obras da carne num determinado domingo e no outro o fruto é do Espírito Santo, não é isso? Então, para a gente passar para o 5:23, que foi onde nós paramos, né? Cabe aqui só um pequeno detalhe que é importante em relação a esse conjunto de coisas, né? Que existe, você vê uma incompletude na obra da carne. É uma lista exemplificativa, não é isso? Nós vimos, porque ela não é taxativa, ela não termina. As obras da carne são essas. E começa a dizer, e ponto. Não, e coisas semelhantes a estas. Então há uma incompletude. Então, o que isso significa, né, espiritualmente falando? Que nenhuma obra da carne pode satisfazer a sede da alma do homem. Isso Salomão deixou claro no livro de Eclesiastes, né? Se tinha alguém que podia experimentar de tudo e assim o fez, foi Salomão. E ele viu que tudo era incompleto, nada conseguia satisfazê-lo. E conclui terminando no capítulo 12, que a suma de tudo, o resumo de tudo, ele falou, pode escrever que é isso aqui: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Quanto à vida aqui na terra, ele falou que não tem coisa melhor do que o homem normal que trabalha, come com a sua família, se alegra. Faz até a comparação que isso é melhor do que riquezas, do que tudo. Porque ele diz, bom é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas o dinheiro do rico não deixa dormir. Então a nossa vida, nós agradecemos todos os dias, né? Porque a gente consegue tomar café, almoçar. Algumas casas estão um pouco em turbulência, aí ora-se ao Senhor para acalmar aquele maremoto, outras não, mas é isso. Então vocês observam a incompletude. Faltou eu dar esse destaque, comparando com o quê? O fruto do Espírito e aí é taxativo, são 9, porque nós vimos que ele é igual a Jesus. Jesus é tudo isso. Então ele é plenitude. O fruto do Espírito satisfaz o homem plenamente. Percebeu? Obra da carne, por mais coisas que você tente, eu tenho que me alegrar de alguma forma, ela sempre será incompleta, nunca te satisfará. Mas o fruto do Espírito, ele é pleno. Ele é pleno, não é fruto do Espírito, é isso aqui e mais uma série de outras coisinhas. Está tudo ali. Está tudo ali, é tão quase um sinônimo do outro. Não é? Então a diferença do que o Espírito gera em nós, da diferença das iniciativas, das alegrias ou pseudo-alegrias da carne que são incompletas. Né? Então ele deixou em aberto. O ser humano pode inventar milhões de coisas, como vive fazendo. Nunca vai faltar coisa para ele inventar e nunca irá satisfazer. Mas o fruto do Espírito já foi revelado ao homem e só ele satisfaz a alma do homem. Quando Jesus faz o convite do vinde a mim, tem um objetivo: encontrar descanso para as vossas almas. O louvor antigo, Jair Pires, acho que alma cansada, não desesperes, espere em Deus. Que ele vem te socorrer. Bem? É só em Deus. Amém, amados? Dada essa pequena introdução em função do que nós terminamos de ver, Paulo faz aqui o que aí é coisas dos eruditos, dos estudiosos, né? Contra essas coisas não há lei. Né? Eu já tinha alertado para os amados que ia depender da sua versão, o versículo 23 vai ter só essa frase, ou vai ter duas virtudes do fruto do Espírito acrescentaram dessa frase, mansidão e mais alguma coisa, tá? Não é isso? Tá? Mas o versículo é o mesmo. Porque isso é muito importante contra essas coisas não há lei, porque tem alguma transgressão aqui?
Isso é o que todo mundo que governa um país gostaria que fosse, né? Desde o governante, que toda a sua população pudesse praticar exageradamente o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não precisa de lei para isso. Então, contra essas coisas não há lei. Então, eles falam que isso aqui foi uma forma... Paulo não quis ser agressivo com os legalistas, que é o objetivo principalmente dessa carta, que estavam levando um falso evangelho. Ele usa essa expressão, aí chamam aí de eufemismo, né? Ele alivia, né? Ele podia ser mais... chegar assim, ó, me diz aí qual lei que isso aqui está afrontando. Mas ele não fez isso. Ele só falou, olha, contra essas coisas não há lei. Ele foi suave, né, para dizer para os legalistas que estavam querendo induzir os Gálatas a observar a lei de Moisés para não pecar. E ele disse exatamente o contrário. Quanto mais você tentar, mais você vai pecar. É preciso que o Espírito, não a lei. E aqui, queridos, nós continuando, esse versículo seguinte aqui, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou paixões e desejos, né? A gente já viu que concupiscência é aquele desejo exacerbado, é algo que ultrapassa o normal, né? Aqui, esse versículo é importante, né? Esse versículo aqui, é tanto papelzinho, esse versículo aqui, ele nos traz algumas observações, amados. Os que são de Cristo, então ele já está considerando o quê? Crente. Nós já somos de Cristo? Já, né? Somos de Cristo. Crucificaram a carne. Esse crucificaram a carne, você observa que está no passado. Observa, o verbo está no passado. Eles não irão crucificar a carne. Eles crucificaram a carne. Agora, eu pergunto, isso é uma decisão pessoal. Não é o Espírito que vai fazer isso para você. É com o Espírito que você consegue fazer isso. Mas é decisão sua. Crucificaram a carne. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Isso tem um simbolismo muito grande. Porque a gente está vendo que ele está mostrando a luta da carne contra o Espírito. Nós já vimos isso nos estudos anteriores. Que um se opõe ao outro. Então você visualiza o seguinte. Eu tenho que olhar primeiro para a cruz de Cristo. Aquilo ali ele foi até a morte, ele é o único que salva. Ele dá o exemplo de que nós também devemos crucificar a nossa carne, é como se nós olhássemos para nós e a carne, ó, ela quer agir, mas ela está crucificada. Imobilizada, mas não estamos mortos. O velho homem morreu, mas a carne continua. Não é isso? O velho homem, lá em Romanos diz assim, o velho homem morreu, aquele homem que tão disposto. Agora, como é que eu consigo viver no espírito, já que o biológico continua comigo? Ele faz esse simbolismo de nós não somos discípulos do Senhor. O Senhor fala o quê? Até isso é interessante. Cada um tome a sua cruz e siga-me. Então, para de dizer que a sua cruz é o seu marido ou a sua cruz é a sua esposa. Não é nada disso. Isso é a coisa mais comum que existe. A minha cruz é minha esposa, ou a minha cruz é o meu marido, ou a minha cruz é o meu filho. A cruz é um negócio pessoal nosso. Nós temos que crucificar e sermos discípulos, porque ele fez isso para cumprir a vontade do Pai. Então, isso tem muito a ver com Mateus 16, 24. Mateus não precisa ir lá, mas Mateus 16, 24 é isso. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem é que tem que fazer? Eu. O seguidor dele, eu. Agora, eu, antes de convertido na carne, em delitos e pecados, eu consigo? Não, eu só consigo fazer obra da carne. A carne está totalmente livre. Mas quando agora eu me arrependo e reconheço o que é que ele fez por mim, agora eu tenho que fazer assim, o braço fica quieto aí, perna também, e dói. Não é? É um processo doloroso. Nós não estamos dizendo que é instantâneo,
Pô, no dia seguinte eu já... Não, mas o nosso pensamento tem que estar sempre atento nisto, que a carne não pode prevalecer, porque ela vai se opor a tudo que o Espírito quer. O Espírito habita em nós. Então, esse crucificaram que está aqui, no passado, ele é muito comentado por todos os estudiosos dessas passagens aqui de Gálatas, que é uma decisão nossa, aponta para a própria cruz de Cristo, fala do nós levarmos a nossa própria cruz diariamente, dia após dia, ou seja, não existe assim, eu vou levar a cruz no domingo, tiro a cruz, segunda, terça, até sábado eu estou livre, domingo eu tomo a cruz de novo, eu já sei até onde ela está guardada. Não, não é isso. É um ato constante. E sabemos que nós temos um amigo ao nosso favor, um advogado, que é o Espírito Santo, para nos ajudar nessas batalhas. Tá? Paulo não está dizendo, mas a ideia que ele está passando é exatamente essa, né? De que nós agora, os que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Por quê? Porque se você não faz isso, amados, isso aqui é logo em seguida aqui, a descrição das obras da carne e fruto do Espírito. Você não vai dar fruto para o Espírito. Se você não tem essa intenção, o que vai, vamos dizer, florescer em você são obras da carne. Tá? Agora, isso não quer dizer que o homem no Espírito não possa cometer algo do que está ali. Isso ele vai falar aqui mais para frente. Mas que não é a regra de vida dele. É uma luta, é uma dificuldade e um vai ajudar o outro. Não é? O espírito, oração, essas coisas. O que não pode ele não ter essa ideia de ser discípulo de Jesus, parecido com ele, não é? No sentido de não fazer as obras da carne, e sim a vontade do Pai. Ele também chama de família, quando vão perguntar, olha, tua mãe, teus irmãos estão aí fora querendo falar contigo, quem é minha mãe, quem, os meus irmãos, né? E ele aponta para aqueles que estão ali e diz que são aqueles que fazem a vontade do Pai. Essa é a família de Jesus, então são a mesma similaridade, fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, está registrado, tá? Então, está tudo isso, não é fácil, ela é difícil, e só será superada em definitivo quando nós tivermos um corpo ressuscitado, corpo ressuscito glorioso. Tá? Enquanto isso, ela está ali. É essa nossa visão. Não dá, porque quando ele fala da carne, ele está dizendo que ausência do Espírito. Mas quando nós estamos com o Espírito, a gente consegue... É leitura da palavra, é na oração, é outro modo de viver. Porque fora disso, você não está. Quem não ora, quem não lê, quem não louva, vai se distanciando das coisas. Mas quem faz essas coisas costuma subentende que está com o Espírito de Deus. Né? Bem, amados. Então, isso tudo encaminha o quê? Para a mortificação do corpo também, da carne. Você concorda que uma carne ali, o corpo crucificado, ele vai sofrendo, a morte não é imediata. A morte é demorada, mas ela vai morrer um dia. E quanto mais fizermos isso, melhor. Amém? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não é? Isso aqui é praticamente o que ele está dizendo, olha, pratica, põe em prática. Não é só dizer, eu vivo no Espírito. Não. Se vivemos no Espírito, ou seja, o Espírito está em nós e Ele vive em nós, Cristo vive em mim, não mais vivo eu, então as nossas manifestações exteriores seja também digna de que alguém possa dizer que alguém, ou nós mesmos, na nossa avaliação, nós estamos andando em Espírito. Bem? Então, não é uma fala de que, olha, se a gente está no Espírito e anda na carne, tem algo errado. Então, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros. Né? Eu acho interessante aqui, na versão ARA,
Tá? Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Aí você começa a ver uma observação, né? Ele vem falando do andar no Espírito e começa a aparecer aqui palavras como vanglória e inveja para filhos. Tá? Para filhos. Isso aqui, amados, é a questão da presunção. Ela pode ser uma armadilha fatal. É você sempre estar se comparando com os outros e achando-se o mais espiritual. Principalmente isso. Achar que nós somos muito espirituais e, além disso, mais do que os outros. Então, aqui já não é um problema de quem não é filho de Deus, de obras da carne. Aqui o que ele está dizendo é, não sejamos nós que somos filhos de Deus, cobiçosos de vanglória. Eu quero que todo mundo olhe para mim como o super crente, o super santão. Não é isso, é na humildade, Tá? Porque isso acaba causando, ele está dizendo que isso acaba causando irritação entre os irmãos. Olha que coisa. Um ato do teu coração, e esse daqui é uma das armas poderosas de Satanás, né? Porque ele era presunçoso tanto antes quanto depois da queda, continua sendo presunçoso. Acha que que vai vencer e convence um monte de gente aí, que está o seguindo, literalmente o seguindo conscientemente e achando que vai vencer a guerra final, batalhas, coisas, vai guerrear. Tem gente caindo nessas histórias. Então, essa presunção, porque isso é uma armadilha fatal para crente, o vangloriar-se. Tá? O vangloriar-se. Então, não é com vanglória que isso aí acaba causando, o apóstolo falou, irritação e inveja. Aí o problema começa a se multiplicar. Isso até parece aquele raiz de amargura lá de Hebreus, né? Um pecado, uma raizinha pequena lá, que era usada para bebidas alcoólicas, por exemplo, um teor alcoólico. E aquilo, quando você vê, se contamina, se alastra pelo povo para depois voltar. Tá? Hebreus usava isso com alguns tipos de plantas que tinha lá no deserto. Aí nós passamos para o 6. Você observa que tudo isso ele está falando agora é o quê? Lembre-se que a gente fez a divisão 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6 ele está falando muito da prática. Né? 3, 4 foi a doutrina, que a graça nos isenta da lei. 1, 2 foi aquele combate ferrenho, defesa do seu apostolado e a questão do falso evangelho e do verdadeiro, que só existe um. E 5, 6 ele está colocando tudo em prática. Como é que é as coisas no dia a dia? Irmãos, ele vai dizer aqui, né? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, tá? Vós, ou alguma falha, vai depender da sua versão, tá? Falta. Nós vamos dizer depois por que ele usa essas palavras. Ofensa, falta. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, que é um fruto do Espírito, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Hein? Isso aqui é importante, queridos, porque Paulo não usa aqui se alguém for surpreendido em algum pecado grave, ele usa a palavra propositadamente ofensa, ou dependendo da sua versão, falta, algo que pode o tirar de combate temporariamente, algo que precisa de correção. Não é? Algo que precisa de correção. É algo leve, mas que está prejudicando o bom andamento do corpo. E ele diz o seguinte: surpreendido é bom porque é de surpresa. É tanto
para a congregação, quanto para o próprio que pecou também, ou que cometeu essa falta, ou que vem cometendo. É algo que ele não quer, na verdade. E qual a recomendação se isso acontecer, né, dentro de uma congregação? Uma coisa que seja uma falta, uma ofensa. A palavra vai fazer essa diferença. Você vê que em algumas Bíblias fala que Cristo morreu por nós, estando nós algumas falam em delitos e pecados, outras falam em ofensas e pecados. Então ele usa a palavra um pouquinho mais leve, ofensa. O pecado é sempre o mais grave, né? Tá? Tem um propósito. Encaminhar com espírito de mansidão. Essa aqui cabe uma explicação interessante para nós, porque o encaminhai, ele é do grego katatirzo. Encaminhai, esta forma é a forma assim de tratar o tal. E sabe aonde isso é usado, esse katatirzo? Quando o Senhor Jesus, lá em Mateus 4:21. Quem pode ler Mateus 4:21? Claudinha está acordada? Tá, já está. Ele escolheu a Claudinha, não sei porquê. Vai lá, Claudinha. Mateus 4. Vou ler. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Amém. Eles estavam fazendo o quê? Com essa palavra aqui. Consertando? Essa palavra aqui, que eu acabei de falar para vocês. Katatirzo. Não joga a rede fora, conserta a rede. É a mesma palavra. Então, quando Paulo fala encaminhar e o tal, é katatirzo, ou seja, conserta. A rede foi útil a vida toda para a gente pescar. Aí está com um buraco agora, rasgou. Você vai jogar lá fora? Conserta. Trabalha a rede. Conserta a rede que ela vai ainda pescar muito peixe. É a mesma palavra. Entendeu? Entendeu? Você vê que isso vem logo depois de ele dizer, olha, cuidado com os presunçosos e vanglória, que isso é uma armadilha para Satanás tremenda. No final está o camarada sozinho. A igreja foi toda embora, só ele é o santo. Estou te esperando, Senhor. Parece Elias. Quem disse que você está só? Quem disse que só tem você? Tem 7.000, amigo. É só 7.000 vezes você. Aí, que estão igual com você. Então, esse encaminhar é isso. E passa a ideia também, é um outro trecho que alguém vai ler, de aperfeiçoamento dos próprios santos. Às vezes faz parte. 2 Coríntios 13:11, está bem pertinho aí. Você folheou para trás, aí já não vai falar de consertar a rede. Mas o objetivo é o mesmo, é um aperfeiçoamento. 2 Coríntios 13:11. É antes do Gálatas, pode ser a Janete de novo, enfim. Pode. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Amém? Essa ideia do sede perfeitos é uma sequência de aprimoramento e aperfeiçoamento. Ó, na caminhada, vocês vão melhorando cada vez mais nisso. Ó. É a mesma palavra que está lá também para o sede perfeito. Katatirzo. Amém? A mesma palavra. O outro, do consertar a rede, ela não é imperfeita, ela precisa de um reparo. E o outro, ele usa aí em 2 Coríntios 13:11. Tá? No sede, é um processo, ele vai no 13:11. Então, feito isto, dito isto, amado, você vê como esse versículo 6, ele é rico, não é? Ele é rico. Se algum homem chegar a ser surpreendido nessas coisas, vós que sois espirituais, encaminhai
Ou seja, aqui, qual que seria melhor? O tipo do reparo da rede, até, né? Embora a palavra seja a mesma, de utilidade. Agora, com que tipo de espírito? Com ira? Não, com mansidão. Com mansidão. E olhando por você mesmo. Paulo vai sempre fazer o seguinte, olha, podia ser você. A pessoa que você está ajudando podia ser o inverso. Você seria o ajudado e ele está te ajudando. Então, não, mais uma vez volta, não sejais cobiçosos de vanglória. Ele avisa isso porque é o inverso. O que o outro está passando, a rede que rompeu do outro lá um pouquinho, podia ser você, querido, tá? Então, olhe por vocês também. Você mesmo, tá? Seguindo aqui, queridos, nosso estudo, vem agora uma parte sobre a questão de... São 4 versículos, vai do 2 ao 5. Então, 2, 3, 4, 5. Sobre cargas, né? Sobre a questão de cargas. Tenho a mostrar aqui, aonde... Isso. Ele vai falar do amor que a gente tem que ter com o irmão, tá? O amor mútuo, e que está no próprio Gálatas 5,14. Ele vai dizer, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, tá? Eu vou só dar um pulo aqui, ó, do 2, nós vamos para o 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. E a depender da versão, algumas palavras falam em labor, falam em outros termos, tá? Isso mostra o seguinte, a carga lá, essa carga aqui no 6.2, ela trata no grego, são 2 palavras aqui, apesar de no português ser a mesma palavra, no 6.2 são cargas demasiadamente pesadas. Então o irmão precisa de ajuda. Nem fardo, tá? Mas esse é demasiadamente pesado. E quando o Senhor Jesus nos chama, ele diz que o fardo dele é leve, tem fardo. Tem fardo, não é não fazer nada, não. Jugo também, tem jugo. Tem jugo, mas é suave e leve. Então, na vida podem acontecer esses desequilíbrios. E tem carga que só você pode levar, e tem carga que outros podem ajudar. Então, a diferença do 2 é que é a carga de alguém que precisa, de fato, de que outros deem a mão. Ajude esses irmãos. Tá? Um fardo, ela vem do grego baros. E no 6.5 é o forteon. São 2 gregos diferentes. No 2 é o baros, e no 6.5 é forteon. São 2 palavras gregas, significando alguma coisa, mas a mesma coisa, mas com uma intensidade diferente. Porque o 5 vai dizer, porque cada qual levará a sua própria carga. E parece que é contradizente. Cada um leva a sua carga, ou eu tenho que levar a carga também do outro? E não é contradizente, tá? É porque a questão da carga no 2 é uma carga que está pesada, o irmão está enrolado em alguma coisa, muito semelhante, você vai ver, é muito semelhante ao 1. Se alguém for surpreendido em alguma coisa, não é que não presta, você vai lá, a igreja vai lá e conserta, ajuda, para aquela rede ser útil para a pesca. Continuar a ser útil para a pesca como sempre foi. E a questão da carga também. Então, essa carga aqui essa carga aqui do 2, assim cumprireis a lei de Cristo. Essa questão de cumprir a lei de Cristo, a gente vê no próprio Gálatas 5,14. Quem pode ler o Gálatas 5,14? Claudinha. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso. Você observa que Paulo está o tempo todo fazendo de uma maneira não nominal. É uma maneira assim que pode ser qualquer um.
qualquer um. Pode ser até ele que está precisando de ajuda e alguém vai lá e ajuda. Tá? Então, a lei é essa, a lei de Cristo. Amarás. Mesma coisa, quem pode ver João 13, 34 e 35. O Evangelho de João, Claudinho de novo. João 13, 34 e 35. Achei. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Bem, o melhor dos mundos, né? Nisto todos, né, conhecerão. Quer dizer, é até irrelevante se a pessoa é discípulo de Cristo ou não. Ela vai ver que os irmãos se amam um ao outro. Então ele já tinha falado aqui da lei de Cristo no próprio Gálatas 5,14, e lá o Senhor Jesus já tinha falado no Evangelho de João também, que os discípulos de Cristo seriam conhecidos também, ou principalmente, por este amor. Assim como ele, o Senhor Jesus, os amou, o Senhor gostaria que os seus discípulos fizessem o mesmo em relação um ao outro. Tá? Então, cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser, ou imagina ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, né? Essa aqui é quase que autoexplicável. Aqui tem várias, né? É alguém que se acha alguma coisa, como ele vem falando isso. Vocês observam que isso tudo é uma derivação lá do último versículo do 5, para que ninguém seja cobiçoso de vanglória. Nunca ninguém se acha acima do bem e do mal e fique achando o outro que está em dificuldade, porque isso tudo pode acontecer com você. Tá? Então nunca seja cobiçoso de vanglória, pelo contrário. Tá? Se você está com a espiritualidade em dia, ajuda aquele que não está, que poderia ser o inverso. Nós não sabemos o dia de amanhã. E também, né, para os mais antigos, já aconteceu também na vida de todos nós. Situações estão mais em baixa, estão mais em alta, estão mais em baixa, vem os irmãos, vem a igreja, ajuda. Tá? Então, se alguém cuida-se alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. E o apóstolo, quando fala não sendo nada, ele está sendo bastante fiel, tanto com o que está escrito na antiga aliança, no Antigo Testamento, quanto o que está escrito no Novo. Não é? No Novo, a gente vê principalmente em Tiago. Tiago vai falar que nós somos um vapor, uma névoa que passa. E lá em Eclesiastes, a gente já viu o que o homem que fala à Assembleia, né, o Eclesiastes, a ideia é essa, aquele que fala para a Assembleia, disse que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E diz que nós somos vaidade, que o homem é vaidade. Então é aquela coisa no sentido de desaparece rapidamente, é um vapor. Então algum homem que acha ser alguma coisa não sendo nada, quer dizer, ele não entendeu que ele também é nada, que ele é pó também, que vai voltar para o pó. Então Paulo conhecia muito bem isso. Por isso que a centralidade era toda em Cristo e não em homem nenhum. Cristo, sim. Cristo é aquele que morreu, ressuscitou, venceu a morte, apareceu, né, por 40 dias lá aos seus discípulos, pouco mais acho que de 500 pessoas, lá em Coríntios, e todos viram o Senhor Jesus ressurreto, tratando os assuntos do reino. Esse sim, esse a gente pode falar de uma maneira diferenciada. Os demais, ele fala que o homem tem que entender que é nada mesmo, não sendo nada. A gente passa, tem uma breve missão, né? Então, Paulo está dando aqui a orientação como é que o corpo se ajuda, para não acontecer o perigo, irmãos, essa espiritualidade, você tá no fruto do Espírito, você está na bênção, e aí o adversário, né, escorregadio como ele é, saboado,
ele vai entrar com outro tipo de pecado para você, que é a presunção, a soberba, que é o que ele sempre achou que ele era, né? Então, queria mais alto do que Deus. Eu sou a perfeição. Eu sou. Então, isso é um perigo também. É um perigo. Temos que estar atentos, sabendo quem nós somos, mortais, vaidade, nada, e ajudar. Tá? Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo e não noutro. Tá? E não noutro. Aqui, porque cada qual levará, o 4 e o 5, cada qual levará a sua própria carga. Aqui, alguns comentaristas, boa parte, eles passam a ideia de que, primeiro, nós temos a nossa carga para levar mesmo. Então, se você está levando a sua carga, e é isso mesmo, temos uma cruz, temos que... A nossa carne tem que tentar ser neutralizada ao máximo possível para as obras más, né? Para aquilo que não glorifica a Deus, você glorifica você mesmo, você e Deus. E aí eles fazem, os comentaristas, muito a ligação com a questão do tribunal de Cristo. Porque no tribunal de Cristo, você observar, ele é individual, não é? Quem vai julgar é Deus. Então, um vai ler aí 2 Coríntios 5:10 e o outro vai ler Romanos 14, de 10 a 12. Um vai ler 2 Coríntios 5:10 e o outro Romanos 14, 10 a 12. Isso. É 2 Coríntios 5:10? É isso mesmo? Meu Deus, então. É 5:10. É. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Cada um. Então, se você tiver que se gloriar alguma coisa, é você mesmo e não nos outros. Esse nos outros é principalmente com desdém aos outros. Você se gloria porque os outros são fracos ou estão capengando e você está melhor e você se gloria nisso. Aí Paulo diz, não é assim a comparação, querido. É você com Deus, é na sua intimidade com Deus. Porque cada um, como disse aqui a irmã Valéria, cada um irá dar conta das suas obras. É individual. Aquele que está mal, ele vai dar conta da obra dele. Tá? E o outro texto está em Romanos, capítulo 14, de 10 a 12. São 3 versículos. Romanos 14, de 10 a 12. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? O que é que tem em comum entre esses 2 versículos? Cada um, a individualidade. Cada um. Então não é para ninguém se vangloriar porque o outro sabe menos, porque o outro... Isso não é isso não é corpo. O corpo ele está junto aqui, ó. Tá? Um corpo humano, né? Nós sempre falando, você acha que o seu dedo midinho é totalmente desprezível? Chega em casa, corta ele, joga fora. Né? O dedo midinho do pé serve para nada. Ninguém quer cortar. Então ele tem alguma função no corpo, meu amado. Tá? Corpo é um só. Cabeça é Cristo. Esse é o único destacado. Cabeça é Cristo. Tudo mais é corpo. Cabeça é Cristo. Né? Então, Paulo está dando isso aqui, essas informações, para que eles exercitem o amor. O amor mútuo, na prática.
tá? O amor mútuo, sabendo, dizendo para ele que a gente tem que andar no Espírito, mas ele sabe a nossa natureza, que é humana. Ele sabe que nós nada somos, então parem de achar alguma pessoa que é uma coisa, não sendo nada. Paulo já diz nada, né? Eu até um dia brinquei com o pastor, conversando a gente, acho que no grupo, eu falei, pastor, ainda tenho menos do que nada. E aí botei lá o versículo que está lá em Isaías, que Deus fala para Israel, vocês são menos que nada. Ainda tem isso, né? Nós somos nada, já é grande coisa. E existe menos do que nada ainda, né? Então, queridos, a palavra que segue, temos tempo, tá? Aqui uns minutinhos. Do versículo, querido, do versículo 7 ao 10, que é para a gente terminar, não, desculpe, do 6 ao 10, tá? Ele vem falar de um outro tema, que é do repartir ou de fazer o bem. E não necessariamente aqui ajuda financeira, mas também. Isso principalmente na ocasião ali, naquela época, tudo era mais difícil e que tinha pouca gente com conhecimento da palavra que estava sendo divulgada. Então, olha, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui, que não significa necessariamente, né? Mas existem outras coisas que você pode ajudar aquele que o instrui, porque eram poucos instrutores e aqueles que instruíam, eles demandavam praticamente uma vida diária, né? Você vai lembrar do ministério do Senhor Jesus com seus discípulos naquele momento, porque até antes ele está tudo ok, mas quando ele pegou aqueles 3 anos e meio ali, a palavra vai dizer das irmãs que ofertavam, fala os nomes dela, não é? E tinha o suficiente, tanto tinha que tinha até ladrão, e roubava, que metia a mão na bolsa, dava até para enganar a si próprio, né? Deus ele não enganava, sabe? O Judas Iscariotes metia a mão lá na bolsa. De vez em quando subtraía valores para ele mesmo. Então, existia essa ajuda, tá? Então, aqui está claro que é uma questão de sobrevivência, não era uma questão para deixar ninguém rico. Pastor, vou dar uma BMW, o outro não sei o quê. Não é isso. Aqui, não é? Reparta, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. O 7 e o 8, vamos ler junto, porque tem a ver. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, o 7 e o 8 estão intimamente ligados. Aquilo que alguns chamam de lei da semeadura, né? Chama-se a lei da semeadura. Você plantou a vida toda coisas da carne, a obra da carne, nunca... Porque o repartir é coisa do Espírito, está no amor. O repartir está dentro do amor. Não é? Está dentro da fé, que é fruto do Espírito também. Fé, em algumas versões, fidelidade. E o que o Tiago vai dizer. Como é que você vê chegar os irmãos aqui no tempo do frio, eles não têm agasalho, não têm comer, não têm nada, você dá um abraço neles, amém, meus amados, vamos orar, ora, tchau, vai embora. E tendo você um estoque enorme. Isso aí não é fé operante, não. Não é? Você não podia dar um agasalho para ele, não? Ele é teu irmão. Você orou por eles e o despediu do mesmo. Eles chegaram, não houve mudança. Do jeito que eles chegaram, necessitaram, eles saíram. Entendeu? Então, isso é fruto do Espírito. Fé, fidelidade, amor. Tá? Então, o que ele está dizendo é que a lei da semeadura. Deus é muito claro conosco, né? Lá no Romanos, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito. O outro que é o salário do pecado, a própria palavra está dizendo, é um salário, ou seja, é devido realmente. Você fez por onde? Parabéns. Está aqui o seu salário, morte. Não é? Não é você não, Claudinho. Tá? É só um exemplo assim. Porque a gente trabalha e não quer receber o salário no final do mês, ou no início do mês, né? Depende, cada um tem uma forma, tem um que paga no mês anterior, no início do mês seguinte, outros pagam no fim do mês, outros pagam no meio. Enfim,
o que Deus está dizendo é, se você semeou a vida toda obras da carne, e no final você quer receber vida eterna, não, porque você semeou na carne. Agora, quem semeou no Espírito, amor, teve fé, fidelidade, como eu posso dizer, porque nós lemos, teve sua rede muitas vezes rompida, mas consertaram e serviu e continua pescando até hoje, vida eterna, a graça de Deus. O que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Isso aqui é lei, irmão. Isso aqui é uma lei. É uma lei assim como se fosse uma lei do universo. O funcionamento de estrelas, de sol, de tudo. Não tem. Né? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. E está claro também, né? Não nos cansemos de fazer o bem. É mais ou menos com aquela ideia que nós lemos lá em Romanos 13, que a ninguém devais nada, exceto o amor. Então o amor você pode e deve sempre estar devendo. Você nunca acha que é amor o suficiente. O amor é primeiro que não tem lei contra. Então você pode... está amando demais, prende o homem. Não existe essa lei que faça isso. Tá? Então, você está sempre devendo. Então, enquanto podemos fazer o bem, porque a palavra fala, nós vamos ceifar. Tudo isso dá fruto, porque é fruto do Espírito. E esse fruto maior é a vida eterna com Cristo Jesus. Tá? Agora, tem a condição, se não houvermos desfalecidos. Né? É o esfriar, isso aí pode até lembrar aquelas virgens lá, as 10, né? Todas eram virgens, né? As 10 eram virgens. Mas umas não tinha reserva, não era prudente, era louca. Aí vira aí um cristianismo frio, morno, é estranho, em que as pessoas conhecem, mas ninguém faz, enfim. Aí já está lá desfalecido. Então, amados, enquanto temos tempo, enquanto estamos aqui, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Né? Aqui é o compartilhamento, né, amados? E continua naquela ideia do repartir, de fazer o bem. Os domésticos da fé, porque são os irmãos na fé primeiro. Ele observa que ele não está dizendo o seguinte, você só vai ajudar quem é da sua igreja. Não. Principalmente, se houver um momento que o teu irmão na fé e o outro não, você vai... Mas o que ele está dizendo é, sempre há possibilidades também de ajudar, inclusive quem não é. E quantas pessoas não se converteram, ou seja, eram do mundo porque foram ajudados por alguém da fé? As pessoas às vezes nem estavam pensando naquilo, estavam só no ajudar mesmo. Senhor, eu vou ajudar aquela pessoa. Né? Um vizinho aí, o ímpio, ele que um dia deu uma pesada na minha porta, eu vou lá socorrer. E você vê a pessoa se converte por um ato seu ali, tá? Mas principalmente os domésticos, ou seja, mais uma vez ele está enfatizando a questão do corpo da igreja, para que nós não nos esqueçamos um dos outros. Amém, amado? Por isso nós oramos ao Senhor um pelos outros. A nossa oração, ela não se limita só a membro. Você vê que a gente ora principalmente, começa pela membresia, começa pelos irmãos conhecidos, mas estendemos para aqueles que estão fora. Senhor, pessoas que nós não conhecemos, né? Famílias que são colocadas todas diante do Senhor e que servem ao adversário. Não é um clube fechado, a gente quer exatamente tirar as pessoas de lá, ganhar essas almas para o Senhor Jesus. Amém, queridos? Por hoje nós terminamos, tá? E na próxima aula, provavelmente, a gente vai terminar o versículo, vai a partir do versículo 11 até o final, tá? E avisar para os amados que nós vamos ter
Quando terminar o Gálatas, vai ter uma aula sobre Gálatas depois, interativa, para a gente revisar tudo. Tá? Aí eu vou precisar que muitos de vocês falem, o que vocês entenderam? Né? Aí cada um, olha, irmão, eu vi aquilo, e pode ter iniciativa de vocês mesmos. Vai ser um aulão, revisão, tá? A gente vai terminar no próximo domingo isso aqui. Aí depois é como se fosse, só não é prova, vai ter nota não vai ter reprovação, tá? Isso foi uma sugestão de um irmão, foi aprovado aí pela liderança, para a gente dar uma geral de Gálatas 1 a 6, não necessariamente nessa ordem, mas sobre os temas. Coisas importantes que os irmãos perceberam aqui e que gostariam, por exemplo, de falar. Pode falar, então não vai ser uma aula do tipo eu só falando. Vai ser para todos nós participarmos nesse sentido, amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Só não pode tomar o microfone às 9 e devolver às 10. Estou aqui. Vamos orar, queridos, agradecendo. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome. Nós te bendizemos por este período de escola bíblica dominical. Pedimos, ó Deus, que o Teu amor seja derramado abundantemente sobre nós, para que possamos também amar, ó Deus, o nosso próximo, o nosso irmão, ó Deus, todos que precisam de nós, assim como nós precisamos um dos outros, ó Deus, somos todos dependentes do Teu amor e um dos outros. Nos dá um intervalo, Pai amado, abençoado, prepara os nossos corações para a palavra que dentre alguns minutos nos será ministrada e que em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado. Oramos assim, ó Deus, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém?